Olá, caros ouvintes, 150 episódios. Que número, que marco histórico neste vosso podcast de conversa. Que começou justamente com podcast à conversa com, para agora ser podcast de conversa. Estás a ouvir isto, quer seja no Spotify, quer seja no iTunes, no Overcast, no Google Podcasts ou outra aplicação de podcasts, sugiro que transites para o YouTube, pois vai haver uma forte componente vídeo interessante por parte de quem vai fazer as perguntas. Se já estás no YouTube, deixa-te ficar e vamos conversar. Desta vez serei eu o convidado e, portanto, é uma forma que existe de celebrarmos assim, festejarmos assim os 150 episódios. 150 episódios que só deveriam chegar em 2020, em janeiro de 2020, porque só aí é que o podcast iria completar 3 anos de existência. E tendo em conta que um ano tem 52 semanas, e com o compromisso de lançar um episódio por semana, enfim, esse compromisso já foi ultrapassado, pois em 2 anos e meio de vida deste podcast, superando aquilo que é a esperança média de vida da maioria dos podcasts, e até mesmo as próprias expectativas deste podcast, como já irei falar mais à frente, por isso é que eu estou a dizer, será um episódio muito interessante do ponto de vista de conhecer também um pouco da história do podcast, e portanto, deixa-se ficar por aí. Chegamos assim, 2 anos e meio, ao episódio 150, talvez fechemos o ano com 200, não sei, vamos ver. Não faço aqui promessas que não posso cumprir, mas deixa-se ficar aí e vamos justamente à primeira pergunta colocada por alguém que vocês já conhecem desde o episódio 7 deste podcast, a Nadine Amaro. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, caro ouvinte Cláudia. Sim, porque tu hoje és o ouvinte. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nadine Amaro e sou participante do podcast número 7 sobre o amor. E hoje parece que os papéis se inverteram, não é, Sr. Cláudio? E hoje és tu o ouvinte. Então, olha, tenho 2 perguntas para ti. A primeira é, e uma vez que estamos em alta definição, não é o que dizem os teus olhos, mas o que dizem os teus ouvidos. Ou seja, qual foi a história que te marcou mais, qual foi o podcast que te marcou mais e porquê? E agora, relativamente ao podcast em si, chegámos ao episódio número 150. Já foram feitos muitos podcasts, abordadas muitas pessoas e muitos temas. Mas o mundo não para. Nunca, não estagna. O que é que nós podemos esperar a partir daqui? Qual é a revolução que podemos esperar deste marco, deste primeiro grande marco? Um dos marcos do podcast. Obrigada! E agora aqui fica a pergunta da Nadine Amaro. Nadine, muito obrigado. Nadine, que é uma grande amiga minha, tornou-se obviamente também uma grande amiga do podcast, participando assim naquilo que foi o primeiro episódio especial, que é justamente sobre o amor, o dia de São Valentim, isto já há 2 anos atrás. Portanto, algumas coisas que foram ditas na altura ainda estão dentro do contexto, ainda são verdade, outras já estão um pouco alteradas. À data também estava o Filipe Nunes, que fez comigo também este podcast, e portanto, o que é que, na história toda, nesta magnífica história do podcast Conversa, o que é que me marcou, o que é que fez de diferença? Eu diria que existem vários episódios, eu respondo sempre, e vocês podem achar que isto é a história do politicamente correto. A questão é que não é a história do politicamente correto, porquê? Porque não sou favorável ao politicamente correto. Aquilo que eu tenho que dizer, digo, e portanto por isso é que já me valeu a existência de um artigo da Joana Graça Feliciano, que me apelidou então de podcaster de língua afiada. Sem mais demoras, sem mais rodeios, Nadine, sem dúvida, dos episódios que mais me marcaram, e foi de uma conjugação de uma noite, em que nessa noite chego a casa por volta das 10 da noite, coisa assim do género, ligo o Wi-Fi e começam a entrar os e-mails, e estamos a falar de junho, na última semana de maio, ou no início da semana de junho, e entram-me 2 e-mails nessa mesma noite. Um dos e-mails era justamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros a aceitar a gravação de entrevista para o episódio 25, o especial Dia de Portugal. Portanto, ao 25º episódio, o podcast já alcançava a segunda figura do Governo, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Augusto Santos Silva, com quem gostei imenso, e foi dos convidados mais difíceis, já vos vou explicar mais à frente, porque há também uma pergunta relacionada com isso. E, portanto, foi justamente receber a confirmação de que o Ministro dos Negócios Estrangeiros estava disponível para gravar essa entrevista, mas também uma outra entrevista que foi justamente
das viaturas elétricas, com a confirmação que iríamos gravar o episódio dentro de um Tesla. E, portanto, essa noite, como vocês devem entender, a par da noite em que soube que iria participar no International Podcast Day, são, sem dúvida, 2 noites em que não consegui pregar olho, como é óbvio. A felicidade era tanta. Consegui alcançar o Ministro dos Estrangeiros ao 25º episódio, ainda com 5 meses de existência, mas já com um grande currículo construído a nível do podcast, e o podcast já ia marcando o seu espaço e a sua imagem. E depois conseguir também o Tesla e depois, obviamente, o International Podcast Day. Quer dizer, são noites que ficam na história de qualquer podcaster, acredito eu. Outro episódio que também me foi muito caro de fazer, caro do ponto de vista de emoção, foi sobre a transexualidade, em que consegui montar o triângulo que eu queria montar, que era justamente ter a questão das leis com a Isabel Moreira, a deputada do Partido Socialista, ter também a senhora Paula Pinheiro, portanto, mãe de um transexual, e ter também a Monique, uma transexual. Portanto, obviamente que foi um episódio que se nota-se claramente nas vozes que algumas fases fica-se mais embargado, sobretudo quando a Monique conta a sua história pessoal, e portanto são este tipo de episódios, são estes marcos que Passo o Plenário marcam um episódio, marcam a história toda que é feita, e portanto obviamente que são... Enfim, existem várias histórias para contar, mas estas são aquelas que me vêm mais à cabeça, aquelas que, olhando para trás, me deixam mais orgulhoso. Estamos a falar dos episódios, Transexualidade foi o episódio 31, do Tesla, portanto, das viaturas elétricas, foi sem erro o episódio 26 ou 27, e o Ministro dos Estrangeiros foi então o episódio 25. E portanto, lá está, são coisas muito importantes e foram marcos que eu gostei, mas obviamente que isto há sempre para crescer. Obviamente também trazer ao podcast o Presidente da República de Cabo Verde é sem dúvida um marco importantíssimo, sobre quando se consegue trazer um presidente de fora, quando o nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, recusa, algo está errado e não está certo, como se costuma dizer. Mas é isto. A nível de revolução, pois é, eu habituo-vos mal, isto é verdade. Quando foi o episódio 100, mostrei-vos o novo logotipo e qual é que era o novo nome do podcast. Enfim, do episódio 150, o que é que nós podemos esperar? Eu vou responder isso no fim, porque são várias as perguntas que vocês também fizeram referentes a isso, e portanto prefiro responder a todos vocês no final. Nadine, um grande beijinho, um grande abraço para ti, obrigado por seguires o podcast e fazeres parte também de uma das páginas douradas deste podcast. E agora vamos a outra pessoa também muito querida deste podcast, que eu costumo dizer, se eu agora ligasse para o telefone dele, eu acho que ele aparecia bem já no helicóptero. Dr. José Ribeiro Castro. Bom, caros seguidores deste podcast, ora viva, Cláudio Fonseca, eu sou José Ribeiro Castro, sou advogado e político, sou nesta altura sobretudo um ativista cívico em várias causas, uma vez que interrompi a atividade política, e sou um grande admirador deste podcast À Conversa Com. E sabendo que é já um podcast premiado, que foi distinguido no último International Podcast Day, tinha 2 perguntas neste percurso de internacionalização a fazer ao Cláudio. A primeira pergunta são 2 numa só. Para quando o prémio The Best European Podcast Award para o À Conversa Com? E para quando o World Podcast #1 para este magnífico podcast? Para quando esta distinção internacional, esta consagração, quer a nível europeu, quer a nível mundial? E depois, um desafio, um convite, uma curiosidade quanto a novos convidados. Asseguraram-me, que o Cláudio tem em preparação uma entrevista, um podcast com Donald Trump, agora que se aproximam as eleições de 2020, que poderiam decidir mesmo primeiro a consagração dos republicanos e depois, quem sabe, a próxima eleição em novembro próximo, que se prevê seja renhida. E em segundo lugar, também me asseguraram, fontes diplomáticas, que este podcast iria cobrir o próximo encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump. Não sabe ainda onde será, mas sabe-se já, ou que se diz, que o À Conversa Com estará lá. Portanto, tinha curiosidade em saber se estas notícias são verdadeiras e também como é que está o seu inglês para acompanhar estes desafios internacionais tão poderosos. E eu não vos disse, este homem é um espetáculo. Dr. Ribeiro Castro, muito, muito obrigado por a sua mensagem e, portanto,
Enfim, o que é que se pode dizer do José Ribeiro Castro? É o totalista, é o podcaster mais que residente neste podcast. Com 7 episódios já, é sem dúvida uma marca e faz a história também neste podcast. O primeiro episódio que nós gravámos foi justamente sobre feriados, onde gravámos justamente no Palácio da Restauração, portanto ali junto do Rossio, ao pé do Teatro Dona Maria II. Depois gravámos sobre as eleições alemãs. Antes disso, gravámos sobre as eleições legislativas francesas e ainda participou na conferência não na conferência, mas na revisão do ano de 2007. Não conseguiu estar presente na de 2018 e fez também parte ainda de 2018 daquilo que foi o episódio relacionado com uma nova forma de votação em Portugal, uma alteração ao sistema eleitoral em Portugal. Portanto, é uma questão de vocês revisitarem. Primeiro episódio gravado na Casa do Alentejo. Portanto, também aqui uma grande marca, as parcerias que o podcast vai gravando, vai conseguindo, angariando também. Vamos falar de outra mais à frente que vai participar justamente neste episódio. Aliás, 2 parcerias que vão participar neste episódio, fiquem aí. E, portanto, entretanto, vão partilhando, vão subscrevendo, vão dizendo aos vossos amigos, dando a conhecer a história também deste podcast. E, portanto, a nível de prémios internacionais. Começando pelo ponto de vista europeu. Do ponto de vista europeu, as coisas não são muito famosas, no sentido de, se já em Portugal às vezes é um pouco difícil nós conhecermos todos uns aos outros, mas agora que existe a plataforma de podcasts, Portugal permite facilitar tudo isso. Portanto, é uma plataforma criada por um conjunto de podcasts, onde obviamente o podcast Conversa se insere, e portanto todos nós estamos juntos e vamos mudar a forma de fazer podcasting, a forma de agrupar os podcasts. Enfim, espera-se muito desta plataforma. Irei falar relativamente em breve sobre esta plataforma em exclusivo e, portanto, do ponto de vista internacional, torna-se sempre um pouco complicado os podcasts conhecerem-se, os podcasts também se conhecerem a nível europeu. Vou conhecer de alguns, vou falando com outros, mas a nível de mundial é aquilo que melhor se consegue. Enfim, o podcast tem esta participação, este prémio no International Podcast Day. Talvez volte a estar lá. Talvez faça participação noutros prémios também da América Latina, que já esteve nomeado para tal. Enfim, depois houve umas problemáticas que irei falar num outro episódio, porque, como vocês sabem, o podcast desapareceu por uns tempos do Spotify e do iTunes, está de volta. Portanto, é uma questão de voltarem a subscrever, voltarem a seguir e partilharem, para dizer que o podcast está de volta. E, portanto, a nível dos prémios internacionais, é um ponto importante, todavia não acho que seja, tal como eu disse na Rádio Renascença, ninguém está à espera, quando cria um podcast, de meter isso como objetivo. Enfim, poderá ser para alguns, todavia, meter isso como objetivo e depois não conseguir lá chegar, acredito que a frustração seja muito maior. E, portanto, prefiro que as coisas sejam feitas, que o prémio que eu recebo são, obviamente, os seguidores, são, obviamente, as mensagens de carinho e de partilha por parte dos ouvintes, porque é isso que justamente conta. É, ao final do dia, falar com os ouvintes, estar com os ouvintes e eles também estarem aqui comigo, porque é justamente isso. Agora, Donald Trump, não é? Pois, como diria o Donald Trump, isso são fake news. A nível do encontro de Kim Jong-un e Donald Trump, será cá em casa. Isso já está resolvido, portanto, os GOIs e a PSP têm estado nos últimos dias aqui a fazer testes para saber qual é que é a segurança que existe aqui na Praceta. Enfim, agradeço obviamente as suas mensagens de carinho e tudo mais. Aquilo que eu posso dizer é que, em relação ao Donald Trump, irei sim, de facto, fazer um episódio dedicado também aos anos de governação, mas também já com vista àquilo que são as eleições dos Estados Unidos. E aqui posso dizer que acho, portanto já vamos com muito tempo de antecedência, mas do lado dos democratas não vejo que haja um candidato que esteja em boas condições de ganhar a Donald Trump. O Donald Trump, quer se goste, quer não se goste, os números vão aparecendo. É verdade que os números dizem o que nós queremos que eles digam, mas eu acho que Donald Trump, se não aparecer, entretanto, um outro democrata que seja bom candidato, porque estamos a falar de Bernie Sanders, estamos a falar de Hillary Clinton, estamos a falar de outros que vão aparecendo, mas que já são velhos e já são muito batidos naquilo que é a política americana. Acho que o segredo, a receita para a vitória democrata não passará por aí. Eu, por exemplo, apostaria numa Cortez.
Eu acho que neste momento Alessio Cortés seria quem conseguir galvanizar, conseguia eventualmente, de uma forma muito particular e pouco ortodoxa, ser também aquilo que o Donald Trump é. O Donald Trump cedo quis mostrar-se como o paladino, demonstrar que é o sonho americano. E, portanto, a Cortés pode fazer isso, apesar de não ser, vamos dizer aqui, e não me levem mal, 100% americana, pelo facto da sua ascendência latina. Há aqui um ponto importante, que é, ela conseguiu, como foram feitas muitas reportagens com isto, deixar de ser a waitress, portanto, deixar de ser a empregada de mesa que serve nos restaurantes, nos diners, para ser, neste momento, deputada no Congresso norte-americano. Portanto, isto é muito importante e acho que os democratas, agarrando nesta narrativa, conseguiriam brilhar e conseguiriam eventualmente ganhar as eleições. Só nessas condições é que eu acho que os democratas podem ganhar. Senão, Donald Trump, a esta distância, digo já que limpa as eleições de 2020. Dr. Ribeiro Castro, muito obrigado. Vamos agora para a Raquel Costa, que também tem um podcast chamado Podcast e que também está na tal plataforma do podcast em Portugal. Olá, Cláudio. Tenho uma pergunta muito importante para te fazeres. Boris Johnson, Donald Trump ou Kim Jong-un, se a sobrevivência da humanidade dependesse da tua escolha, com qual destes três irias para a cama e porquê? Beijinhos e parabéns. Raquel, pá, pôs-me aqui numa situação muito, muito complicada. Isto é o que se chama dar uma pela equipa, não é? Portanto, isto é salvar o mundo. Boris Johnson, Donald Trump, Kim Jong-un. Enfim, qual deles o pior, por assim dizer? Mas dentro desses três, com quem é que eu iria para a cama para salvar o planeta? Volto a dizer que isto era só mesmo para salvar o planeta, nunca por outras razões. Seria Donald Trump. Porque talvez, Raquel, eu ali pelo meio conseguisse enganar o Donald Trump e ele achar que eu estava lá e não estava. Acho que seria o mais fácil de enganar. Enfim, são sem dúvida três personagens que marcam o nosso dia-a-dia. Donald Trump, já falei dele agora. Kim Jong-un, se calhar havia muitas pessoas que não acreditavam que ele ainda durasse tanto tempo, pelos graus de problemas de saúde que ele tem, por exemplo. Portanto, seria expectável, mais ou menos, que houvesse uma crise, por exemplo, de diabetes e que ele pifasse, passa a expressão. Boris Johnson já esteve em melhores caminhos para chegar a Primeiro-Ministro de Inglaterra. Enfim, vamos ver como é que isto para por terras de sua majestade, pelo Reino Unido, como é que isto tudo avança. Mas, sendo uma pessoa dos três, colocaria no mesmo saco que Kim Jong-un, porque apesar de tudo, Donald Trump é um negociador. Portanto, talvez conseguisse negociar alguma coisa com ele, mas isto para dizer que justamente dos três é o menos mal. Raquel, muito obrigado pela tua amizade, obrigado pela pergunta super difícil, quase que sou aqui, e portanto, olha, muito obrigado e parabéns para o teu podcast, portanto, um podcast bastante casto, não é? Onde se fala sobre sexo e atualidades e tudo isso. Portanto, Raquel, um grande beijinho para ti e obrigado por também fazeres parte da plataforma de podcast em Portugal. Um beijinho. Hey Claudio, this is Dave Lee with International Podcast Day. First off, congratulations on your 150th episode of your podcast. That's a huge accomplishment in the podcasting space. It takes a lot of work, a lot of dedication, and a lot of effort week in and week out to do that. So on behalf of myself, Steve, and the podcast listeners, keep it going. We look forward to 150 more. And the question Steve and I have for you is if you were to suggest two Portuguese wines for two Americans over here in California, one a table wine and a dessert wine, which one would those be? We look forward to it. And again, Claudio, congratulations on episode 150. E agora aqui temos o Dave que nos fala então da Califórnia, ele que é da Internacional, do International Podcast Day, e portanto pede-me então aqui sugestão de dois vinhos, um para mesa, outro para sobremesa. A nível de mesa, sugiro obviamente um Douro e a nível de sobremesa, como não podia deixar de fazer honra àquilo que é o meu distrito, um moscatel de Setúbal. Dave, thank you very much for being in this special episode. You are making history also, and you helped me creating history with this podcast, creating history in the podcasting in Portugal. So it's very important. For the very first time, a Portuguese podcast made his presence, made history in the International Podcast Day. It's such an honor. Thank you very much again, and to you, Steve, also.
And my suggestions are very simple. I choose for you, for the table, a Douro wine, which comes from the north of our country, Portugal, of course. And for dessert, I suggest you the Muscatel of Setúbal, of course, since I spoke about the Muscatel of Setúbal last year. This year, I suggest you the same thing. So appreciate those wines, and after that, you can call me and tell me if it's good or not. Thank you very much, Dave. Grande Cláudio, daqui Duarte Félix da Costa, comentador de Fórmula 1 da Eleven Sports e teu amigo também. Tem sido um prazer ter-te como ouvinte da Eleven Sports e também partilhar alguns dos inside stories do Mundial de Fórmula 1 durante esta temporada. E portanto também é um prazer ver o teu podcast chegar ao episódio 150. E portanto as minhas duas perguntas que eu tenho para te fazer são a primeira, e claro, em nome da Eleven também um pouco, de que forma é que a sinergia Eleven com o teu podcast tem ajudado a formalizar melhores as opiniões, a perceberes também um bocadinho dos bastidores da Fórmula 1, se isso de facto tem ajudado o teu podcast a dar mais informação e melhor informação aos teus ouvintes. Esta é a pergunta número 1 e que espero que seja positiva naturalmente. A segunda é que de facto cada vez mais temos mais podcasts, temos mais blogs, portanto o mundo digital a crescer cada vez mais e é um prazer ver-te com tanta energia a contribuir para isso. Portanto a minha pergunta é 150 episódios e esperemos muito mais ainda pela frente. Portanto a minha pergunta aqui é o que é que o teu podcast tem de facto de muito ou de mais para oferecer no futuro e até onde é que pode chegar o teu podcast? Esta é a minha segunda pergunta, na certeza que tens feito um excelente trabalho e cá estarei para ajudar no que eu puder. Um grande abraço e parabéns. Duarte Félix da Costa, meu grande amigo, foste tu justamente que me levaste para o mundo da Fórmula 1, para o mundo da Eleven Sports, e obrigado por, a uma sexta-feira, às 8 da manhã, me enviares mensagem a desafiar para ir ter contigo e com o resto da equipa da Eleven Sports ao autódromo virtual de Carnaxide. Confesso, e certamente não haverá problema nenhum dizer isto, que estava um pouco relutante de lá ir, porque à partida não se enquadraria com o conteúdo do podcast, mas, enfim, estando um pouco também naquilo que era a silly season, portanto há sempre abertura para isto, daí eu também fazer o conteúdo da Fórmula 1, a partir daqui, justamente com o apoio da Eleven Sports, e também fazer aquilo que é o futebol, quer tenha sido o Mundial da Rússia, que me fez ir até a casa do Carlos Daniel da RTP no Porto, em Matosinhos. Carlos Daniel, muito obrigado pela nossa grande conversa e pela tua abertura e simpatia. E justamente falar então aqui desta sinergia Eleven Sports e podcast de conversa. O João Carlos Duarte também irá entrar em ar, por assim dizer, e portanto, o que é que eu te posso responder a ti neste momento já, Duarte? Obviamente que é uma sinergia muito boa, e obviamente sinto-me lisonjeado por vocês terem feito a oferta que fizeram e a proposta que me fizeram, e obviamente que só podia aceitá-la dessa forma. Tu já estiveste uma vez no podcast, o João Carlos Costa já esteve 2 vezes, assim como o Oscar Góes. Só faltas tu repetir a dose, enfim, eles também irão voltar ao podcast certamente. Mas aqui, aquilo que eu posso fazer aquilo que eu posso dizer em relação a esta parceria é que obviamente tem uma boa sinergia, mais para te dizer que existiram caros ouvintes, portanto eu falhei dois grandes prémios, a análise de 2 grandes prémios, que era justamente o Grande Prémio de Barcelona e o Grande Prémio do Mónaco. E portanto, falhando estes 2 prémios, começaram a chover mensagens, portanto, caros ouvintes a dizerem onde é que está o conteúdo da Fórmula 1, o que é que aconteceu, está tudo bem contigo, o que é que se passa, já não estás com o Eleven, enfim, muitas perguntas aconteceram nessa altura. E quando estava justamente a gravar dos episódios referentes à Liga das Nações, que Portugal ganhou o troféu contra a Holanda, 1-0 na final, gol de Gonçalo Guedes, e portanto houve um caro ouvinte que mandou mensagem, escreveu, aliás, fez um comentário nesse mesmo vídeo, a perguntar onde é que estão os episódios da Fórmula 1. Portanto, acho que é uma boa sinergia. Os próprios caros ouvintes só posso dizer que gostam, os números falam por si, não é? Portanto, há bons números em todas as plataformas em que o podcast está, há boas mensagens a entrarem, portanto, isso é muito positivo. O que é que o podcast pode dar? Enfim, remeto também isso para o fim, a nível do que é que nós podemos fazer daqui para a frente, mas até onde é que ele pode chegar, enfim,
tal como um carro, chega até onde o motor conseguir chegar. Portanto, enquanto o motor for sendo alimentado, e portanto aqui o motor, vamos supor que sou eu, mas enquanto houverem os caros ouvintes que estão motivados e que querem o conteúdo e tudo mais, obviamente que irei fazer. Sempre que os diretores de prova disserem para fazer outras coisas, sempre que os regulamentos mudarem, obviamente também tem que mudar os conteúdos. Enfim, até ao momento não tenho problema nenhum e há sempre uma boa aceitação em relação ao conteúdo que faço aqui no Podcast Conversa e, portanto, acho que respondo assim às suas perguntas, mas no final irei responder em concreto ao que é que este podcast pode dar mais no futuro. Portanto, Duarte, um grande abraço, um beijinho para a Carlota e também cumprimentos para o miúdo, o Baby Shark. E, portanto, obrigado. Vamos agora ouvir Joana Amaral Dias. O que é que vem daí, Joana? Só tu, pá. Só tu. Olá, o meu nome é Joana Amaral Dias, eu sou psicóloga clínica, sou ativista política e comentadora política. E Cláudio, muitos parabéns pelo teu podcast, A Conversa Com. E a minha pergunta é a seguinte: se tu tivesses que ir para uma ilha deserta com um político da atualidade, quem é que tu escolherias? Tu, numa ilha deserta, estás a ver Robin Crusoe com Friday. Quem seria o Friday? Obrigada, boa sorte. Joana. Entre tu e a Raquel, para não sei quem é que eu mandava também para uma ilha deserta. Bom, pergunta também um bocado difícil. Desde já, obrigado por fazeres também parte do Podcast Conversa. Tu que inauguraste a parceria realizada com o Martim da Arcada, portanto foste a primeira a gravar lá episódio. Ainda na altura era o podcast A Conversa Com, e fizemos o primeiro episódio sobre a rentrée política. E depois voltaste a participar no Podcast Conversa, justamente no especial episódio 100, onde se fez justamente a conferência das eleições legislativas e das eleições europeias. Portanto, isto foi em 2018 e era já a perspectiva do que é que ia acontecer para 2019. Até ao momento estamos certos, Joana. Vamos ver se as legislativas nos continuam a dar razão. Se eu fosse, então, para uma ilha deserta, que político de atualidade é que eu levaria? Acho que a resposta é muito óbvia, não é? Eu levaria o António Costa, não é? O nosso Primeiro-Ministro. Porque nós os dois, portanto, sendo ele sexta-feira, nós íamos ter ali um debate, não quinzenal, porque também não poderíamos demorar muito tempo ali na ilha, mas um debate na quinta-feira, e iremos construir uma jangada de pedra. Íamos pegar uma jangada de pedra e voltámos para Portugal. Portanto, arranjámos ali uma geringonça, eu e o António Costa. Enfim, arranjava-se eventualmente o roll-up, caso o podcast, caso eu pudesse levar coisas do podcast, levava aqui os roll-ups para fazer assim as velas da nossa jangada de pedra. Enfim, lá íamos nós, rumo a Lisboa, chegámos, entrarmos ali na Caixa dos Colunos e ainda íamos gravar um episódio ao Martim da Arcada a contar justamente como é que foi a nossa viagem até Lisboa, nessa tal ilha deserta. Por aí. Mas sim, obviamente seria por aí. Grande inteligência política de António Costa, grande capacidade negocial e de inventar coisas onde mais ninguém espera. Enfim, tirar coisas da cartola, por assim dizer. Também o tirou do Parlamento, também os consegue tirar da cartola. E portanto, Joana, muito obrigado pela tua mensagem e portanto um beijinho para ti e espero dentro em breve trazer-te ao podcast. E já agora parabéns pelo teu canal do YouTube, o Voto Nulo, que, tanto quanto sei, também já transferiste isso para aplicações de podcasts. Portanto, um beijinho para ti e, portanto, vamos agora ouvir Oscar Góes, também da Eleven Sports. Olá, Cláudio. Olá também a todos os ouvintes e espectadores do Podcast Conversa. Estive contigo por 2 vezes já, uma em que analisámos um grande prémio de Fórmula 1, outra quando lançámos a emissão, ou melhor, a temporada de Fórmula 1 na Eleven Sports, que contempla também as outras categorias, a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a Porsche Super Cup. E a pergunta que te quero deixar, antes de mais, e parabéns por todo este número de podcasts que já conseguiste atingir, a pergunta que te quero deixar é: todos nós sabemos que és um grande adepto do desporto motorizado, mas és também bastante versátil. Que outros desportos é que te deixam com as emoções à flor da pele, como te deixa a Fórmula 1? Grande Oscar da Eleven Sports. Notei que tiveste a fazer um bocadinho de compasso de espera, porque já ias dizer, caros telespectadores da Eleven Sports. Eu notei. Mas obrigado por falares então do Podcast Conversa e obrigado também por ter estado já 2 vezes no Podcast Conversas. Espero, ao ver-te vir uma terceira, uma quarta, enfim,
Temos muitos grandes prémios para analisarmos e discutirmos, portanto espero voltar dentro em breve também aos estúdios aí da Eleven Sports. E então quais são os desportos que me fazem pôr também a vibrar, tal como a Fórmula 1 me põe a vibrar? Alguns passam justamente pela Eleven Sports. E é justamente o futebol. Eu, portanto, consigo ver na Eleven Sports, caso da Liga dos Campeões, que é algo que eu gosto bastante. O Campeonato Francês, que eu também sigo com muita atenção, obviamente com especial atenção, para a equipa da capital, o Paris Saint-Germain. Que outros desportos? O rugby, onde pude jogar e ser campeão pelo Benfica, Benfica Rugby, e também o ciclismo, é algo que eu também gosto bastante, e portanto gosto de ir trabalhar para Lisboa muitas vezes, morando eu então na margem sul, eu gosto muitas vezes de meter a bicicleta no Fertagos e ir por Lisboa de bicicleta, enfim, alcançando números também excepcionais, atenção, talvez faça aí a volta mais rápida de entre campos e arredores. E outro, sem dúvida, que é o ténis. O ténis também é um desporto que eu pratico hoje em dia, é algo que eu gosto bastante, e portanto, obviamente que o Millennium Steel Open merece sempre especial atenção quando aí toca à porta. Portanto, é o único podcast a conseguir justamente estar no Millennium Steel Open e fazer 3 anos seguidos e conseguir oferecer prémios, ou seja, oferecer bilhetes para os ouvintes estarem no corte principal a assistir a um jogo de ténis no Millennium Steel Open. Portanto, estes são os esportes então que eu mais gosto: Fórmula 1, ciclismo, futebol, rugby e ténis. Portanto, uma mão cheia. Enfim, tendo em conta que eu tenho o tempo muito contado, acho que é melhor ficarmos por aqui em nível 5. Oscar, um grande abraço para ti e obrigado por teres participado. Cláudio, queria te dar os parabéns pelo programa, pela tua ousadia, pela criatividade na realização do podcast, e agora que estás a completar 150 episódios, isto é um trabalho muito árduo, mas também muito bonito. Eu sou a Graça Sanches, sou cabo-verdiana, participei no episódio número 69 do podcast com o tema A Mulher em África. Falámos sobre diversos temas ligados à mulher. Foi um programa muito interessante, uma conversa super produtiva com o Cláudio, em que nós conversamos sobre diversas temáticas, nomeadamente a participação na política, a participação da mulher na esfera cultural, na esfera socioeconómica, no desenvolvimento dos nossos países. Então, eu, para o Cláudio, queria lhe perguntar que surpresas ou o que é que podemos esperar a partir desta edição de 150 do podcast, que novidades poderemos esperar a partir de agora. De qualquer maneira, a partir de Cabo Verde, queria te desejar sucesso e dizer que confio muito em ti, nas suas potencialidades, e estarei aqui para aquilo que precisar. Um grande abraço. E bom, continuamos aqui na Internacional. E Graça Sanches, muito, muito obrigado, minha querida. Um grande beijinho para ti, para as tuas filhas também, adoráveis, como sempre. E, portanto, Cabo Verde marca também muita presença no podcast, tendo já tido, então, a Graça Sanches, que faz parte das 10 mulheres mais influentes da África, ganhou um prémio Bolsa, na altura, com Barack Obama, e, portanto, cartões de visita melhores do que este não há. Portanto, justamente no episódio 69 falámos sobre o papel da mulher em África, todas as temáticas que a Graça já esteve aqui a enunciar, e portanto, muito, muito obrigado pela tua participação. Enfim, sempre que estiveres aqui em Portugal e passares por Lisboa, apesar de ter estado muito tempo no Porto, onde fizeste obviamente os teus estudos, e onde ganhaste também carinho pelo clube, Futebol Clube do Porto, enfim, se fosse do Benfica era um pouco melhor, acho que o José Ribeiro Castro concordará comigo, certamente. Sempre que estiveres aqui por Lisboa, combinamos alguma coisa. Bom, a nível da tua pergunta, eu vou ter que remetê-la para o final, porque, enfim, muitos de vocês fizeram essas perguntas, mas acho que aquilo que eu te posso já avançar é que o podcast irá manter-se igual a si mesmo, ou seja, sempre na vertente da vanguarda, sempre na vertente da evolução e da exploração de novas realidades e de novas temáticas, sempre com o fulgor que é reconhecido a este podcast. E, portanto, Graça, muito, muito obrigado pela tua mensagem. Vamos agora ao desporto outra vez com Olivier Bonamici, do Eurosport. Cláudio, e parabéns para o teu programa. Estou meio acordado, mas era só para te desejar parabéns, dar os meus parabéns para o teu podcast. E, Cláudio, a minha pergunta é a seguinte: tu segues como muita gente, mas tu segues particularmente o futebol,
E a minha pergunta para ti, estamos em pleno futebol, mundial de futebol feminino, qual é, na tua opinião, a real margem de progressão do futebol feminino neste momento? Tchau, tchau, abraço. Merci beaucoup, Olivier. O Olivier, que esteve comigo então a gravar no Parque da Paz, em Almada, o episódio referente às meias finais do Mundial de 2018 da Rússia, e portanto as amizades ficam. Olivier, muito obrigado por teres enviado a tua pergunta. Desculpa se te apanhei meio a dormir. Enfim, o futebol feminino não é do futebol que eu mais sigo. Há outras modalidades e há outros esportes que eu sigo com mais atenção do que outros. Mas, ainda assim, nunca deixei de ver, nem nunca deixei de acompanhar de perto esta evolução. Porquê? Eu sempre percebi que o futebol feminino ia ter muita progressão. Eu vou-te explicar porquê. Enfim, se nós formos a ver a nível da Europa, a nível de clubes a chegarem às finais europeias, temos sempre, por exemplo, o Lyon, que marca muitas vezes presença, e temos, regra geral, os países nórdicos a lá chegarem. E, portanto, tivemos durante muito tempo aquilo que era a primazia, mesmo até no Mundial, de Alemanha e da França, com os Estados Unidos e o Canadá a espreitarem de vez em quando por aí. E quem também ia roubando era um pouco os países nórdicos. Enfim, a seleção portuguesa está a fazer uma boa caminhada, temos que continuar a apoiar, e aquilo que se vê justamente é que os estádios às vezes não estão tão cheios quando temos as nossas jogadoras em campo, e isto é um apelo que vos deixo, é que vocês também apoiem a seleção feminina. Mas há aqui um ponto muito importante, que é os Estados Unidos. Quando tu consegues colocar numa competição um país tão grande como é os Estados Unidos, e a dificuldade que nós temos, e que todos nós sabemos, que o futebol europeu, como eles chamam, o soccer, não consegue entrar tanto no mercado americano, pela simples questão de não nos passa pela cabeça haver um jogo de 90 minutos de pessoas a correrem atrás de uma bola e aquele jogo poder acabar 0-0. Isto são muitas, a nível do mindset americano, torna-se um pouco difícil. Mas vemos então que, justamente, os Estados Unidos venceram a França, 2-1, nas meias finais, e, portanto, isso é muito importante a nível das competições mundiais, e reflete justamente isto, que é, nós nos Estados Unidos temos aqueles que são os grandes esportes, são todos eles dominados pelos homens, e, portanto, quando consegues dar grande palco às mulheres, como tu tens no caso do ténis, com a Serena Williams à cabeça, por exemplo, e temos outras grandes tenistas americanas que estão a aparecer por aí, que gosto bastante de ver os jogos dela. Enfim, aqui o futebol, o soccer, como eles chamam, é sem dúvida uma grande margem de progressão. Portanto, a partir do momento quando tens um grande país com uma grande indústria, que nós sabemos a nível de agências publicitárias, a nível de marcas e tudo isso, a fazer investimento, é bom, porque não deixa a Europa tão sozinho como estava. Em África, tal como acontece com o futebol masculino, tem havido melhorias significativas no plano técnico-tático, portanto é bom de ver isto. Eu acho que sim, Olivier, acho que o futebol feminino tem tudo para crescer, e é tudo uma questão de mindset. Portanto, é nós também, nós, e aqui falo enquanto homem, de nível de género, não homem de humanidade, mas aqui enquanto homem, que devemos todos apoiar os esportes e todas as modalidades e todas as suas variantes, quer seja na variante masculina, quer seja na variante feminina. Portanto, sim, terem toda a forma para avançar. Um grande abraço, Olivia. Queria endereçar os meus parabéns ao Cláudio Fonseca pelo episódio número 150 do podcast Conversa, e aproveitar também para fazer aqui duas perguntas. A primeira, quem foi a pessoa mais fácil de entrevistares que tiveste aí no teu podcast? E a segunda, quem foi a pessoa mais difícil de entrevistares no podcast? Um grande abraço e venham mais 150 episódios. Grande Bruno, grande amigo de Palmela, peço desculpa, Pinhal Novo. Grande abraço aí para o Pinhal Novo. Bruno, foste tu, o mais fácil de gravar foste tu e o Ricardo Marques, quando gravei o episódio 22 convosco, se não me falha a memória, dos Jovens Autarcas. Vocês eram cabeças de lista nas últimas autárquicas pelo Partido Socialista, tu para a freguesia de Pinhal Novo, freguesia quer ser concelho, e o Quinta do Anjo, a freguesia de Quinta do Anjo, para o Ricardo Marques. E, portanto, obviamente, quando nós gravamos com amigos, é sempre muito mais fácil. E, portanto, não que eu vos tenha facilitado de todo as perguntas, vocês até se encolhiam assim um pouco quando eu fazia as perguntas. A vossa safa, por assim dizer, é que na altura não havia o vídeo, era apenas o áudio, e com os estados de imagens a passar, no caso do YouTube.
e portanto foi sem dúvida o mais fácil de fazer, nível do à vontade. O mais difícil, como deves calcular, foi sem dúvida o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. A minha voz, inclusive numa das perguntas, falhou. Portanto, quando tens ali a segunda figura do governo e tens apenas 24 episódios passados, e estás ali a gravar o 25º e estás na sala dele e tens todo o ambiente que se queria, que te esmaga, portanto, eu na altura senti-me um pouco esmagado pela figura, até porque é uma das pessoas que eu aprecio muito e portanto foi das conversas que eu mais gostei e até obviamente que é uma das conversas que eu mais com mais carinho guardo, é justamente essa conversa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a gravar sobre aquilo que é Portugal, aquilo que foi o especial 10 de junho, dia de Portugal, e onde falámos tudo isso, e onde ele avançou em primeira mão o local de celebração do ano de 2018. Portanto, foi no podcast. E, portanto, sem dúvida, sou a mais difícil, mas também deu imenso gosto de fazer a entrevista. Um grande abraço, Bruno. Olá, Cláudio. Em primeiro lugar, quero dar-te os parabéns por este episódio 150 e por todo o percurso que tens feito até aqui e que eu tenho acompanhado também. E deixar-te algumas perguntas. A primeira, qual foi assim, a primeira e a maior dificuldade que tu sentiste quando começaste a fazer podcast? Também gostava de saber qual é que foi o podcast que te deu mais gozo fazer e porquê, já agora. E por último, um bocadinho o que é que nós podemos esperar depois deste podcast de 150 e se há algum tema que tu gostavas muito de abordar e que ainda não trouxeste. Obrigada e um abraço. Grande Rita, da FCSH. Rita, 3 perguntas. Bolas. Vamos lá então a isto. Qual foi a principal dificuldade? A principal dificuldade foi as pessoas perceberem o que era um podcast. Portanto, estamos a falar de há 2 anos atrás, há 2 anos e meio, quando o podcast começou. Enfim, muita definição, as pessoas não sabiam o que era um podcast. Quando eu dizia que estava em muitas plataformas e referenciava justamente o YouTube, havia muito medo e chegaram a confundir muitas vezes como que um youtuber e que fosse partir espaços ou fosse estar ali aos berros. Enfim, não faz parte da minha essência ser assim, como é óbvio. E portanto, essa foi sem dúvida a maior dificuldade. Era a questão também de, a nível de plataformas, eram plataformas todas elas pagas, como é o caso do Podbean, é onde eu estava. Agora estou no Anchor, portanto estou numa outra plataforma de distribuição de podcasts. O Podbean correu mal. E portanto, a nível de entrevistas que me deram mais gozo, conversas que me deram mais gozo, obviamente que daquelas que eu mais gostei foi justamente com o Ministro dos Estrangeiros, como não podia deixar de ser, mas a primeira vez que eu consegui fazer do Millennium Steel Open. Enfim, foram 2 semanas até conseguir aquela entrevista. O mais difícil não foi conseguir a entrevista, sabes? O mais difícil foi conseguir chegar ao Pedro Coelho, que vai falar já a seguir, chegar ao Pedro Coelho para conseguirmos marcar então a entrevista. E marcámos de um dia para o outro, basicamente. Acho que houve um dia pelo meio. Nós marcámos numa quinta-feira e ia lá gravar no sábado, ou foi uma sexta-feira e ia lá gravar no sábado ou no domingo. Foi uma história assim de género. E portanto é uma história que eu guardo com muito carinho também. A primeira vez, que já falei aqui todo o episódio que aconteceu com o José Rodrigues Santos, foi fenomenal esse incidente. E portanto lá está, são histórias. A nível do que é que podemos esperar daqui para a frente, remeto isso também para o final deste episódio. Mas, enfim, é esperar aquilo que o podcast sempre te habituou também, que é as boas entrevistas, os bons convidados e uma boa dinâmica entre aquilo que é o podcaster e aquilo que é o ouvinte. Portanto, Rita, espero ter respondido às tuas perguntas. Muito obrigado pelas tuas perguntas. Um grande beijinho para ti e vamos então falar justamente com o Pedro Coelho, do ténis. Olá, Cláudio. Como tu me pediste e eu prometi, estou aqui então para enviar-te uma pergunta sobre o teu podcast. Antes disso, claro, quero-te dar os parabéns pelo teu excelente trabalho. Já nos conhecemos há bastante tempo e conhecemos graças ao podcast, através do podcast que fizeste sobre o Millennium Steel Open. E depois desses primeiros contactos tenho acompanhado o teu trabalho. Confesso que não tenho ouvido todos os podcasts, mas tenho ouvido alguns. E de todos esses que ouvi, de todo esse acompanhamento que tenho feito, a minha pergunta é a seguinte: até onde é que tu gostarias de chegar com este podcast? Ou seja, não é qual é o teu objetivo, mas
o que é que tu sonhas quando fazes um podcast, quando gravas um programa? Onde é que gostarias que esse podcast chegasse? Qual era o alcance que gostarias que tivesse? Quem é que gostarias que tocasse mais em termos de consciência, em termos de despertar a atenção? Esta é a minha questão. Espero que consigas responder. Um grande abraço. Grande Pedro Coelho. Olha, de facto nós conhecemos à conta do podcast, diretor de comunicação do Millennium Street Open. Foi contigo que consegui marcar estes 3 anos todos o Millennium Street Open, as 3 edições, 2007, 2018, 2019. Espero por 2020, como é óbvio, Pedro. Se o podcast existir até lá, portanto isto tem que aguentar até ali abril, maio, depois é que pode fechar as portas, não é, Pedro? Ora bem, onde é que eu quero chegar com este podcast? Eu felizmente tenho o público que eu sempre quis, pessoal dos J aos 24 anos. E portanto, aquilo que qualquer um espera com o seu podcast é conseguir ser ainda mais influente, conseguir abrir ainda mais portas. Enfim, o podcast Conversa desbravou muito caminho que hoje muitos podcasts estão a percorrer, e ainda bem que assim é, tem que haver sempre alguém que desbrava o caminho. E portanto, aquilo que eu pretendo é que o podcast justamente continue esse percurso, desbravar caminho, quebrar obstáculos, quebrar as barreiras todas que possam existir por aí e consolidar-se ainda mais. Portanto, é um podcast que se assume por excelência de política, ultrapassando, tendo muitas boas métricas de episódios e dos podcasts, e sobretudo a qualidade também dos seus convidados. É isto que também sempre procurei fazer, é ter uma boa reputação de convidados a virem cá ao podcast. Obviamente fazes parte dessa excelência. O João Zilhão, diretor do Millennium Street Open, o Armindo Miranda, também o diretor do Millennium Street Open, são provas provadas disso. Enfim, é algo que me é muito caro e, portanto, é isso que eu pretendo continuar a fazer. É isso que eu pretendo com este podcast. Quando eu sonho, é justamente isso. É conseguir fazer mais e melhor. Sempre assim, até chegarmos a outro patamar. Agradecer-te a ti também pelo apadrinhamento do podcast que eu tenho então com o Guilherme Correia, chamado Troca de Bolas, que foste tu que justamente deste o nome. Portanto, padrinho, neste momento trata então por padrinho, Pedro. Obrigado por todo o teu apoio. E vamos justamente agora ouvir o Guilherme Correia. Grande Cláudio, tudo bem? Acima de tudo, dar-te os parabéns pelo episódio número 150 do teu projeto Podcast Conversa. Sou um grande amigo teu, já sigo o teu podcast há bastante tempo. Sou um grande fã e há pouco tempo conseguimos gravar um episódio sobre Portugal e a Liga das Nações, foi muito, muito bom. Agradecer-te desde já por essa oportunidade. A pergunta que eu te quero fazer para o teu episódio número 150 é obviamente acerca do nosso novo projeto. Temos um podcast que vamos começar em breve, que é o Troca de Bolas. Queria-te perguntar objetivos, o que é que esperas do nosso grande projeto e grande abraço. Grande Guilherme Correia. Bem, que expectativas para este nosso novo projeto? Para já, se eu não acreditasse neste projeto, não entrava nele. Nem tão pouco. Começámos a fazer o trabalho todo que já temos andado a fazer e não tem sido pouco. Muitas noitadas a fazer as coisas, diga-se. Enfim, é o que dá serem 2 pessoas com vida cheia. Ora, aquilo que eu espero é que justamente que seja a criação de um bom conteúdo. Em que sentido? Não é transpor o podcast de conversa para o Troca de Bolas, não é nada disso. Tanto que eu digo que são projetos totalmente autónomos e o dono do podcast és tu. Eu estou ali apenas para te dar uma ajuda, portanto, como eu te digo, e está disponível no episódio 0, que vocês já poderão ouvir, basta apenas procurar em Troca de Bolas. Está disponível no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Overcast, no YouTube também irá estar disponível. É justamente a questão de trazer os comentários históricos referente aos vários torneios e aos vários jogos que nós vamos analisando. Portanto, estou muito confiante com isto. O facto de termos também, na altura falámos isto já com o Pedro Coelho, no Millennium Street Open, conseguimos fazer isto, é muito bom. Enfim, é um marco histórico no mundo do ténis, no mundo de Portugal e também da lusofonia, primeiro podcast de ténis a existir. Portanto, é muito bom que assim seja. É uma modalidade que recebe algum carinho. Vamos acarinhá-la ainda mais e vamos levá-la por aí fora. E, portanto, espero muito isso. Espero que haja muitos bons serviços, boas direitas, boas esquerdas cortadas e, sobretudo, que haja uma boa troca de bolas, Gui. Muito obrigado e vamos nisso. Vá que daqui a pouco temos que ir gravar o episódio.
Olá Cláudio, eu sou jornalista da TSF, narrador na Eleven Sports, já nos conhecemos, gostei muito de participar no teu programa, no teu podcast, e agora chegou a vez de ser eu a fazer-te uma pergunta. E a pergunta que eu gostava de fazer é qual é que foi a pessoa que mais te deu gozo entrevistar? Um grande abraço. Grande Bruno Sousa Ribeiro, grande amigo. E tivemos a primeira vez juntos a ver a final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Tottenham. Ganhou a equipa que nós estávamos à espera, o Liverpool. E, portanto, as pessoas portanto, o convidado que me deu mais gozo de gravar foi justamente com o Ministro dos Estrangeiros. Mas é o que eu costumo dizer, que todos eles, todos os episódios, e tu também já foste entrevistado, têm o seu pequeno toque, não é? Aquilo que marca a diferença em relação ao resto. E, portanto, no teu caso, enfim, gravámos um episódio na estação do Oriente, não é? Portanto, ali à Socapa, às 23 horas, portanto, às 11 da noite, uma hora antes de tu fazeres anos, não é? De deixares de ter uma idade e passares a ter outra, enfim. Portanto, agradeço teres passado a última hora antes do teu aniversário comigo. Não fui a tempo de te dar em persona os parabéns, enfim, os telemóveis terem para alguma coisa também. E, portanto, Bruno, espero também voltar a trazer-te aqui ao podcast. Qual episódio? Não sei, vamos ver o que é que vem daí para a frente, mas um grande abraço para ti e para todos os elementos, obviamente, da Eleven Sports e também da TSF. Boas, Cláudio. Daqui fala David Pacheco, do podcast 321 Automóvel. Muitos parabéns por ter chegado ao episódio 150 do podcast Conversa. É um número muito giro, muito interessante para um podcast português. Tenho duas perguntas para ti. A primeira é: cereais ou leite? Ou leite ou cereais? O que é que tem de se pôr primeiro? Questão muito importante para todos os teus ouvintes. E a segunda, isto tem a ver com desportos motorizados. Achas que alguma vez o Mick Schumacher pode vir a ser campeão mundial? David, essa é que é a eterna questão, não é? Primeiro metes os cereais, ou metes o leite, ou primeiro metes o leite, depois é que se mete os cereais. Eu primeiro meto os cereais, depois é que meto o leite. E, portanto, aqui sim respondo-te à tua questão e agradeço o teu sentido de humor. Agora, a pergunta mais séria, não é? Que nos diz aqui da Fórmula 1, o David Pacheco, que é do Automóvel, o 321 Automóvel, um podcast também sobre Fórmula 1. Já vamos ouvir de seguida os Bandeira Amarela, o João e o Diogo. Mas respondendo à tua pergunta, se Mick Schumacher, portanto o filho do Michael Schumacher, será um bom piloto. Bem, aquilo que eu te posso dizer assim de cabeça, e que seria assim, entrando também um pouco aquilo é o politicamente correto, é claro que sim. A questão é, a genética está lá. Agora, se a genética vai contar para alguma coisa, enfim, se formos a ver aquilo que são os Sennas, né? Toda a família do Ayrton Senna, o Ayrton Senna é praticamente o único com sucesso. Também temos agora o Pietro Fittipaldi, que é piloto de testes na ASE, e portanto, a nível do nome Fittipaldi, também tem muita carga lá em cima colocada. E ele diz que quer fazer o seu próprio nome como Pietro Fittipaldi e não como sendo o neto ou o sobrinho neto, ou o que quer que seja de algum dos outros Fittipaldis que existiram e que fizeram grandes triunfos no mundo do automobilismo. Mick Schumacher não está assim tão bem colocado na Fórmula 2. Não tenho prestado muita atenção, para ser muito sincero, às suas corridas, mas de uns testes que ele fez da Fórmula 1, em que foi uma imagem que correu o mundo, em que vemos a mãe, justamente a mulher de Michael Schumacher, e a descrição de dizer, bom, antigamente era o Michael que eu vinha apoiar, agora é o Mick que eu venho apoiar. Enfim, isso é de facto, é bonito de se ver, mas cria-se muitas expectativas. Vamos ver se essas expectativas vão ser cumpridas e, oxalá, para bem da nossa modalidade, o automobilismo, a Fórmula 1 em concreto, que seja um bom piloto e que nos faça vibrar como o seu pai, Michael Schumacher, nos fez vibrar. Eu que sou da geração que cresceu com o Michael Schumacher, eu era pequeno e via Michael Schumacher na televisão e foi com uma grande tristeza que soube da notícia, não é? do acidente que ele teve na pista de ski. Enfim, só o futuro é que nos dirá.
Até lá, David, encontramos a ter umas boas conversas e também umas boas curvas e umas boas aceleradelas aí no automóvel. Frutos do bom trabalho para ti, para a Madalena e para a Rita também. Bem-vindos a mais um episódio do Bandeira Amarela. Parou. Nada disso. Não é para isso que te estão a pagar. Então, pá, metem-me o microfone à frente, é a única coisa que eu sei dizer. Opa, vais ter que inventar qualquer coisa hoje. Olha, eu estou de férias e me impuseram-me a trabalhar, ainda é pior. Se calhar tens que culpar o Cláudio do podcast Conversa, que ele é que nos pediu para fazer isto. Não é capaz, eu já estou a passar o cheque para enviar ao cuidado dele, por isso. Mas fazes o recibo verde, tens que passar o recibo verde. Exato. O cheque ele é que tem que passar. Isto é da hora. A hora já vai adiante. É provável. Mas se calhar damos os parabéns ao Cláudio pelo programa número 150. Não é? 150. 150. Parabéns. Havíamos de lá chegar, se calhar, nunca se sabe. Parabéns, com a vontade que o Chase tem de aumentar o número de grandes prémios por ano, por este andar, em 2 anos chegamos lá. Se calhar, nunca se sabe. Se calhar fazemos se calhar aqui as perguntas que tínhamos pensado. São perguntas muito difíceis, ao nível do nosso intelecto, não é verdade? Exato. Eu acho que ele vai-te cortar as perguntas daqui a bocado, vais ocupar o episódio todo. Não faz mal, não faz. Então, Cláudia, a nossa primeira pergunta é se tu achas, ou o que é que tu achas que é o papel dos podcasts de automobilismo para a modalidade e qual é a importância de oferecermos este conteúdo aos fãs de automobilismo e do desporto motorizado em geral? Então, é uma boa pergunta, não é? Eu acho que sim, eu acho que é tão boa que até tenho outra. Afinal, temos dois e somos dois e não chegamos a um consenso. Vamos com 2 perguntas. Ora, a minha pergunta é, sendo o automobilismo por si só um nicho, já de si com um número de adeptos algo reduzido, pelo menos em Portugal, e sendo o próprio podcasting também ainda um nicho por cá, haverá espaço, haverá lugar para um podcast de automobilismo? Será possível consolidar-se e sobreviver neste meio? E é isto. Tínhamos escrito, não era? Estou a falar sem cabo, por isso. É isto, sim, está feito. Espetacular. Boas perguntas. Ora, grande Diogo e grande João, muito obrigado e agradecer, sobretudo, o bom trabalho que vocês fazem, tal como o David, no mundo do automobilismo, através do vosso podcast Bandeira Amarela. O David, através do 321, como também o João e o Diogo, através do podcast Bandeira Amarela, os dois também fazem parte, então, desta grande plataforma de podcasts de Portugal. Vocês e o podcast Conversa têm muitas similaridades, não apenas pela questão de abordarmos a Fórmula 1, até porque há aqui uma ressalva que vocês dedicam-se em exclusividade à Fórmula 1, eu apenas, enfim, como simples amante da modalidade, não como um expert da matéria, vou fazendo também as minhas análises e vamos falando também estes 3 podcasts sobre aquilo que vai acontecendo a cada fim de semana. Aquilo que vocês fazem é justamente bom, porquê? E o que é que há aqui de similaridade entre o Bandeira Amarela e o podcast Conversa? É o facto dos nichos. O podcasting em Portugal, para todos os efeitos, e por muito que custa a algumas pessoas, ainda é um nicho. Ainda não houve nada que conseguisse justamente fizesse uma grande erupção, um aumento de visualizações e que o podcasting fosse importante para o dia-a-dia das pessoas. Aquilo que aqui se trata é que justamente estamos no nicho do podcasting em Portugal e vocês também estão no nicho, tal como o podcast Conversa está no nicho, sendo que o vosso nicho é o automobilismo e o meu nicho é a política. Eu acho que isto aqui reflete aquilo que é um ato de coragem. Porquê? Não é fácil, e eu na altura dizia a toda a gente, vou fazer um podcast de política. E as pessoas diziam, de política? Mas ninguém te vai ouvir isso e tudo mais. E eu, tudo bem, ninguém vai ouvir, mas eu vou fazer. E vocês fazerem também aquilo que é o nicho da Fórmula 1, vai potenciar e potencia, obviamente, um melhor entendimento das pessoas do que é a realidade da Fórmula 1. E eu acho que era isso que faltava. Aliás, é isso que falta a todos os esportes, que é justamente haver um espaço de confronto, não de confronto negativo, como nós vemos com os casos do futebol, mas um confronto de ideias, um confronto de opiniões e o esmiuçar, conforme se esmiuça durante quase 3 horas em programas de televisão, de um de lance e de um cartão amarelo, de um cartão vermelho, de uma entrada e tudo mais, e das transferências,
que se fazem dos jogadores. Enfim, é o que vocês fazem usando as vossas pessoas do circo, não é? Portanto, o palhaço vai ao circo e tudo aquilo que vocês vão fazendo, e eu próprio já participei numa das vossas, nos vossos segmentos do episódio, que é justamente os comissários das bandeiras, que eu já pude atribuir 3 bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha. Eu aqui, obviamente, atribuo a bandeira verde a vocês, porque vocês fazem um trabalho excepcional. Portanto, da minha parte, uns sinceros parabéns. Gosto muito do vosso trabalho que vocês vão fazendo. Não consigo, muitas vezes, ver tudo de uma empreitada, então este último que vocês fizeram, enfim, está gigante, diga-se, e não vos sabia tão entendidos em pneus. Mas é justamente isto, que é, apesar de estarem no nicho, é conseguir trabalhar esse nicho e fazer com que esse nicho ganhe emoção ao ponto de já não ser um nicho e passar a ser, em última análise, uma massa. Portanto, é isto que eu tenho para vos dizer a vocês e, portanto, acho que responder à questão do nicho e responder à questão do papel que o podcast tem na promoção do automobilismo, enfim, tem o papel que qualquer blog, qualquer revista, qualquer canal de YouTube, qualquer programa de televisão deve ter, que é a promoção da disciplina. E vocês nisso conseguem muito bem, conseguem trazer de uma forma divertida essa questão da Fórmula 1. Portanto, da minha parte, uns sinceros parabéns e obrigado pelas conversas que vamos tendo. Olá Cláudio, parabéns pelo episódio 150. E como prometido, cá estou eu para te fazer 2 perguntas. A primeira é se houve algum momento neste caminho todo do podcast em que tu pensaste, vou desistir disto tudo. E a segunda pergunta é se tens alguma referência na comunicação que te inspire a realizar o teu trabalho. Um grande abraço e que continues a ter todo o teu sucesso com as tuas boas conversas. Grande André, muito obrigado pelas tuas 2 perguntas, mas também obrigado pelas conversas que nós tivemos na questão então do Festival Read On. Tu também tens um podcast, o podcast A Mais, e portanto tem sido bom também de acompanhar algumas das tuas reflexões desse teu podcast, o qual desejo o maior dos sucessos. E, bom, se já houve um momento em que me apetecia desistir de tudo isto? Não. Nunca me apeteceu desistir do podcast. Agora, aquilo que eu posso dizer é que não estava à espera que o podcast durasse tanto tempo. Isso não estava. Não sabia qual era o feedback que as pessoas iam dar. Justamente como acabei de dizer ao João e ao Diogo, é um nicho. Não sabia até que ponto é que isto iria funcionar, até onde é que isto iria parar. E, portanto, chegar até aqui, 2 anos e meio, 150 episódios, muitos convidados, muitos convites para ir a festivais, convites para ser media partner, enfim, eu acho que reflete muito bem aquilo que é o caminho qual eu posso este podcast, e o meu sonho honestamente era que todos os podcasts em Portugal conseguissem alcançar isto. Seria reflexo que os podcasts em Portugal estavam cá para ficar e que iriam prosperar. Vamos ver o que é que o futuro nos aguarda. E responder à tua segunda questão, quem é que no mundo da comunicação me inspira? Farid Zakaria. Farid Zakaria, que é do programa GPS, que nós conseguimos ver, por exemplo, na RTP3, ao fim de semana, para mim é uma base de inspiração. A forma como ele conduz as conversas, a forma como ele trabalha os temas, trabalha a atualidade, para mim é uma grande base de suporte também a este podcast, ou seja, de inspiração. Não tive a oportunidade de ir vê-lo este ano nas conferências do Estoril, foi uma grande pena minha, porque, sem dúvida, uma pessoa excepcional. Enfim, é a minha grande base de inspiração para o trabalho, é sem dúvida o Farid Zakaria. E, portanto, André, uma vez mais, obrigado pela tua emoção, pela tua dedicação a tudo que tu vais fazendo, aos livros, mas também à tua história de vida que vais partilhando também com as pessoas, que é ser uma vez inspiradora, e, portanto, nunca percas isso, continua a fazer o bom trabalho que nos tens habituado também a fazer. Portanto, daqui do Cláudio, um grande abraço para ti, André. Olá, caros ouvintes, o meu nome é Mafalda Moutinho, sou fundadora da Bisturi, parceira do podcast Conversa. Cláudio, tenho 2 perguntas para ti, tal como me desafiaste. Gostava de saber quais são os teus objetivos a curto e médio prazo para o podcast. E a segunda pergunta, assim um bocadinho mais diabólica, digamos assim. Quem te recusou gravar podcast? Não vale quem faltou aos teus eventos. Essas pessoas nós sabemos quem são. Quero saber quem disse, não quero gravar podcast contigo. Parabéns por estes 150 episódios. Espero que graves pelo menos mais 150 e quem sabe um dia sintonizar a rádio e ouvir bom dia, caros ouvintes. Tchau! Grande Mafalda do Bisturi, um grande beijinho e um grande abraço aí para a cidade do Porto.
e, portanto, objetivos a médio e longo prazo, como eu tenho vindo a dizer, é justamente consolidar o caminho que o podcast vai fazendo. E, portanto, é ver até onde é que isto vai. Isto depende, muitas vezes, mais de vocês do que propriamente de mim, no sentido de é importante que vocês vão partilhando as publicações, vão partilhando também tudo aquilo que o podcast vai fazendo. E, portanto, aquilo que vocês disserem para eu fazer, é isso que vocês vão podendo influenciar o podcast. E é isso que eu gosto que vocês façam, e foi isso que eu gostei imenso da experiência que fiz das europeias, em que vocês é que abriam os episódios, isto é, os episódios começavam com as vossas questões, as vossas problemáticas para os cabeças de lista, para os candidatos ao Parlamento Europeu. É algo que eu quero fazer agora para as legislativas. Portanto, esse é o objetivo que eu agora quero alcançar. Quem recusou vir então ao podcast Conversa? O Rui Unas recusou, e recusou também falarmos sobre o podcast, achando que eu não tinha, não tinha projeção para tal. Enfim, vale o que vale. Eu depois mostrei que tinha ganho o Prémio Internacional. E Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, já enviei 3 vezes pedido para gravar episódio. Uma delas, mais recentes, foi por causa do dia 10 de junho, portanto, dia de Portugal, em que ponho sempre à disposição data e local. Portanto, nunca aponto uma data, nunca aponto um local. Portanto, se for necessário andar aqui pelo sítio de Setúbal para gravar com ele, não tenho problema nenhum com isso. Para ir ao Palácio do Belém também não tenho problema nenhum com isso. Portanto, o porquê de não vir. Eu acho que todos nós sabemos porquê, não é? Portanto, a partir do momento que eu aqui neste podcast digo que Marcelo Rebelo de Sousa é populista, critico as ações que ele vai fazendo e a forma como ele muitas vezes foge das problemáticas e faz aqueles silêncios ensurdecedores, não é? Porque sabemos que é alguém que gosta de estar sempre no pequeno, grande e médio ecrã, portanto não haveria problema nenhum, suponho eu, em vir ao podcast Conversa, portanto calculo que isso seja mesmo um problema relacionado com a linha editorial e com o meu pensamento sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Sendo que já tivemos no passado algumas vezes juntos, portanto não houve problema na altura, também não há problema agora, é apenas uma questão de ideia e de confrontação de ideias e sobretudo a questão de conseguir ser diferente e por vezes melhor do que muitos jornalistas que estão sempre na base da palmadinha nas costas. Lamento. Podcast de língua afiada é o que me apelidam, portanto, se apelidam como tal, é assim que eu também tenho que me comportar muitas das vezes. Portanto, é isto. Mafalda, muito obrigado pela parceria, por também tu difundires os episódios do podcast através do teu Politicast. Portanto, muito obrigado por isso e um grande beijinho para ti, Mafalda. Sucesso para ti também. Cláudio, primeiro de tudo, parabéns para o podcast Conversa, parabéns também para ti como autor deste projeto que marca a diferença e que é um projeto que tem dado muita visibilidade ao desporto motorizado e concretamente às transmissões da Eleven Sports na Fórmula 1 e não só. A pergunta que fica é porquê é que um podcast nos dias de hoje é por vezes mais importante que uma emissão de rádio, que uma emissão de televisão. Porquê é que chega a mais gente e a uma gente diferente, mais nova? Um grande abraço e que continues por muito tempo. Grande João, olha, muito obrigado pela tua questão, uma questão muito pertinente. Obrigado pela tua amizade, obrigado por já vires aqui 2 vezes ao podcast. Sabemos bem que és uma pessoa muito requisitada, portanto a tua agenda é sempre muito controlada, mas ainda assim, obrigado por despenderes aqui tempo para o podcast Conversa. Eu acho que o facto de existir a parceria entre Eleven Sports e podcast Conversa é demonstradora disso, demonstrador do quão importante é e, portanto, certamente que Eleven Sports não iria estar a associar-se a um podcast sem refletir que consequências que isso iria trazer para a sua imagem, não só para a imagem do próprio podcast, mas também para a própria imagem da Eleven Sports e, obviamente, que eu também não aceitaria uma parceria se eu achasse que a imagem e aquilo que seria o resultado desta parceria fosse também prejudicial para o podcast. Mas aqui o ponto importante é justamente o facto do quê? É que hoje em dia fala-se de uma questão muito importante que é a questão da credibilidade e da confiança.
E, portanto, se tu não tens confiança e não tens credibilidade em alguma coisa, quer seja um jornal, quer seja uma rádio, quer seja uma televisão, tu deixas de fazer, deixas de consumir. E aquilo que os youtubers, aquilo que os podcasters vêm trazer de novo é o facto de, do outro lado da câmara, do outro lado do microfone, estão pessoas que são praticamente igual a nós. Portanto, este podcast de conversa podia existir sem que fosse eu. Portanto, poderia ser outra pessoa qualquer que não eu, que estivesse aqui a fazer o mesmo trabalho que eu estou a fazer. E, portanto, aquilo que as pessoas fazem é reconhecem confiança, reconhecem fiabilidade. É isso que as pessoas também procuram e é isso que as pessoas também querem para si. Portanto, a mais-valia do podcast é que um podcast justamente nasce em grito de liberdade, rompe com aquilo que são as concepções dos antigos mídias, jornais, revistas, televisões, e portanto, quando esses mesmos meios criam podcasts, enfim, estão a violar aquilo que são as regras básicas do podcasting que se quer independente e livre. E portanto, lá está. É isto que o mundo do podcasting tem para oferecer. É a questão de fiabilidade e de proximidade. Portanto, quando as pessoas me mandam mensagem a dizer Cláudio, graças a ti, confio em ti, subscrevi Eleven Sports e estou felicíssimo, acho que tens aqui um bom exemplo disso. Portanto, remetendo ainda para a pergunta do Duarte Félix da Costa, é sem dúvida uma boa parceria que foi feita entre Podcast Conversa e Eleven Sports. Uma vez mais, João, obrigado pela tua amizade. Meu caro Cláudio, parabéns pelas tuas conversas. 150 é um número mágico, portanto estás de parabéns. Olha, tenho duas questões para te fazer. A primeira é uma curiosidade minha e julgo também a muitos daqueles que te seguem. Qual foi aquele entrevistado, aquela personalidade que mais gozo te deu entrevistar, conversar, aquilo que lhe queiras chamar? E depois tenho mais uma questão / provocação, porque sei que também és uma pessoa que gostas de provocar e de brincar com as pessoas. Perguntar-te diretamente quem é aquele entrevistado que tu tentaste mais vezes, mais negas te deu, mais se cortou às tuas conversas e aquilo que tu vais insistindo mais. Portanto, deves ter um ranking das negas que já levaste. Quem é que lidera esse ranking? Mais uma vez, parabéns pelas tuas conversas. Grande Pedro Mendonça, da Sport TV. E foi justamente contigo, Pedro, que fechei o ciclo, que o podcast fechou o ciclo das televisões a nível do desporto também. Já estão todas as televisões feitas, volto a dizer, só falta a CMTV, por assim dizer. Ora bem, rankings de pessoas que deram mais gozo, rankings de pessoas que mais negas, mais se cortaram. Como disse há pouco, Marcelo Rebelo de Sousa, 3 negas que foram dadas, o Rui Unas deu 1/2, por assim dizer, e de resto, pessoas que eu tenho convidado e que tenham recusado, não, é uma coisa que felizmente não acontece. Justamente há um grande respeito também pelo próprio podcast, respeito pelos convidados que vou trazendo, portanto, isso obviamente que são pontos muito importantes. Das pessoas que eu mais sei de fazer, fazendo também então aqui um ranking, nichos aos estrangeiros, Augusto Santos Silva, como é óbvio, Pedro Nuno Santos, na altura secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, eu disse isto, e ele na brincadeira também, no gozo, na provocação, disse, pois, você deve ser como aquelas bandas que hoje atuam e dizem, pá, vocês são os melhores públicos e depois vão no outro concerto e dizem, não, este é que é o melhor público, mas já tinham dito no público anterior, que é assim, portanto, Pedro Nuno Santos, o doutor Pedro Nuno Santos, como pode ver, a minha coerência mantém-se, é isto que eu justamente quero manter. Obviamente tu também lá estás, Pedro, a nossa conversa aí gravada na Sport TV foi fantástica, foi muito interessante e os caros ouvintes continuam a mandar mensagem de quando é que tu vais levar a tareia no FIFA ou no PES com a tua Holanda e eu com a França, por exemplo. Portanto, os ouvintes já estão mesmo preparados, já chegaram até a enviar fotografias com tarjas a dizer Força Cláudio, Força França, tudo mais. Eu acho que o José Ribeiro Castro também irá lá aparecer de helicóptero ou uma coisa assim do género, ou então vem ali pelo Tejo, ali de barco, ali na Expo, e entra com o barco adentro, só para ali estar a relatar o jogo, coisa assim do género. Portanto, como vês, José Ribeiro Castro também é uma pessoa que eu gosto imenso de fazer as conversas, apesar de ter aquele ar mais formal, mais institucional que nós vemos nos episódios. Puderam ver também aqui neste episódio uma pessoa mais descontraída, que é aquilo que é a pessoa que eu conheço, a pessoa com quem eu lido também muitas vezes e, portanto, gosto muito da amizade também. E a nível de pessoas que eu tenho assim gostado mais,
enfim, o Zé Bernardo também, com agora o livro que ele fez do Ícaro, Se o Ícaro Voasse de Noite, portanto, um livro de poesia, também gostei imenso, porque lá está, as proximidades, as amizades fazem-se assim. Portanto, o Olivier também gostei imenso. O António Ribeiro Cristóvão, para mim, é aquela instituição, como tu também disseste, no episódio que eu, enfim, gostei imenso, e confesso, no primeiro episódio que gravei com ele, em 2018, por causa do Mundial, tremi um pouco e senti-me também esmagado, e gravámos na altura no Almada Fórum, portanto, ainda com mais pessoas a verem o podcast a acontecer, e portanto, lá está, há aquelas pessoas, aqueles marcos que te vão marcando, passo o plenário. Mas é muito isto, e obrigado, Pedro, pelas tuas perguntas, e portanto vamos lá então marcar esse jogo, que é para levares aí uma tarefa, pá. Ou se calhar até levo eu, não sei. Pá, mas gravamos episódio, mesmo que eu perca, vocês caros ouvintes vão poder ver a chorar, ok? E é assim combinado. Pedro, um grande abraço, muito obrigado. Alô, vivas, o meu nome é Fernando Branquinho, sou fotógrafo e faço retratos. Estamos aqui hoje no meu estúdio e gostaria de felicitar desde já o Cláudio pelos seus 150 episódios. Estás de parabéns, juntamente com o teu programa. E a pergunta que eu deixo para ti é a seguinte: popularidade ou conteúdos? Qualidade nos conteúdos ou popularidade? O que é para ti mais importante? Um grande abraço e muitas felicidades para o programa. Grande Fernando, grande Fernando Branquinho, o bicampeão do mundo em fotografia, um grande amigo e grande parceiro deste podcast de conversa. Fernando, muito obrigado. Conhecemos justamente no episódio 14, quando foste bicampeão do mundo, depois voltaste no episódio 107, e portanto, lá está, muito se vai trabalhando neste podcast, e obviamente aqueles que vêm ao podcast são sempre acarinhados e voltam sempre também que possível. Popularidade ou qualidade nos conteúdos? A resposta é muito simples: qualidade nos conteúdos. Porquê? Porque tu podes ser muito popular, podes ser muito conhecido, mas, enfim, espremos aquilo e não dá nada. E eu prefiro, se calhar, não ser tão popularucho como muitos outros e ter um conteúdo de mais qualidade. Porque é justamente isto que te interessa, é teres qualidade, porque vai ser a qualidade que te vai trazer a notoriedade. E, portanto, a notoriedade vai desencadear tudo isto, depois vais ficar famoso, vais ficar conhecido das pessoas, e, portanto, para mim faz sempre sentido isso. Não que o objetivo seja genuinamente chegar à fama, portanto, isso não é o objetivo. Quando eu acordo, não é isso que eu ponho na checklist, é chegar à fama, não é isso. Mas é assim de produzir conteúdo, trazer melhores convidados e poder fechar bons episódios com muitas pessoas, que isso é o mais importante no meio disto tudo. Portanto, Fernando, contigo, sem dúvida, são 2 episódios já sobre fotografia que marcam muito e que fazem muito, que nota-se o carinho que tu tens por este podcast. Portanto, muito obrigado, Fernando, por isto. Olá, Cláudio Fonseca. Olha, estou aqui só a passar para desejar muitos parabéns ao teu podcast de conversa. 150 episódios, isso é muito episódio, pá. Olha, bom trabalho, sim senhor. Tu consegues trazer pessoas tão diferentes e fazer sempre conversas tão interessantes. Acho que quem se deve homenagear é a ti, obviamente, por todo esse trabalho vasto que tu fazes e muito versátil, que é também uma mostra de como o podcastismo em Portugal pode ser mais do que os clichês do costume. E muitos parabéns por isso, e muitos parabéns por dares a conhecer muita gente interessante. E já agora também muito obrigado por teres vindo ao meu podcast À Beira do Abismo. Tinha de aproveitar aqui para fazer a publicidade, não é? Onde falámos sobre podcasts e muito mais, e foi uma conversa muito interessante. Obrigado por dares uma dinâmica tão grande ao mundo dos podcasts em Portugal. E agora, deixando aqui as 2 perguntas que tu pediste. A primeira: achas que o podcastismo é a expressão máxima da democracia? Ou seja, achas que fazer um podcast é o verdadeiro sinal do que é a democracia e do que é a pluralidade dos meios hoje em dia? Gostava de saber a tua opinião sobre isso. E a outra é uma pergunta que eu fazia, uma reformulação da pergunta que eu fazia no meu antigo programa de rádio, Um Lance no Escuro. Já agora fica a publicidade, passou entre 2013 e 2016, está por aí nos arquivos de internet alguns. Eu costumava perguntar aos convidados: se Portugal fosse um filme, qual seria? A ti pergunto agora: se o teu podcast fosse um filme, qual seria? E pronto, é isto, está bem? Então vá, tchau, porta-te bem. Venham mais 150, é? Tchau. Grande Rui, pá, ainda bem que eu não caí no abismo, não é verdade? Estamos mesmo ali à beirinha, pá.
Sem dúvida as conversas mais interessantes, mais divertidas que eu tive. Enfim, ainda não vieste ao meu, vais vir, mas já estive no teu e aconselho imenso o teu podcast. Obrigado por isto. De facto, sim, obrigado por dizeres que eu sou versátil, procuro sempre trazer então as pessoas a tudo isso, mas aquilo que é o mais importante é o podcastismo. Se o podcastismo é o esplendor da democracia. É o esplendor da democracia. É o esplendor da democracia, é o esplendor da amizade que se pode construir entre podcasters e é também o esplendor da liberdade. É isto justamente que nasceu o podcasting, foi justamente desta forma. As pessoas poderem falar aquilo que quiserem. Temos pessoas que são formadas em bioquímicas, ou são engenheiros, ou são gestores, no caso assim, ainda arranjam um bocadinho do seu dia para falar, por exemplo, sobre cinema, sobre fotografia, sobre comida, sobre bares, o que quer que seja. Enfim, é isso que é bom, percebes? E a questão da democracia disto, como eu estava a dizer, e mantendo sempre a minha linha de coerência que eu prezo muito, que é a questão de as pessoas reconhecem-te e as pessoas vão te dando credibilidade ou vão te tirando credibilidade em consoante aquilo que tu vais produzindo. Mais democrático do que isto não é possível, porque justamente no podcasting, excetuando aquilo que são as realidades de grupos editoriais que pagam publicidade, que pagam visualizações e tudo mais, aí já não é democracia. Aí já não estamos a correr em pé de igualdade. Mas aqueles somos todos nós, os verdadeiros podcasters, os podcasters independentes, que é isto que se quer de um podcasting, ou do podcastismo, como tu chamas, é justamente isto. É a liberdade, é cada um poder fazer aquilo que melhor acha que pode fazer. E depois aí, as pessoas é que decidem se tem qualidade ou se não tem qualidade. E, portanto, é por aí. Se o podcast fosse um filme, que filme seria? Bem, é uma resposta muito complicada de dar, porque eu acho que o podcast seria mais próximo de uma série. Mas, enfim, filme, foi o que tu pediste. O Clube dos Poetas Mortos. Porque, justamente, o Clube dos Poetas Mortos é um grito, é uma noção de liberdade, uma noção de quebrar aquilo que são os dogmas. E, portanto, papel brilhante do Robin Williams, nessa interpretação como professor, e de ensinar aquilo que devia ser o verdadeiro papel dos professores da academia, que é o valor da liberdade, da questão do livre pensamento, do pedir outra resposta que não aquela que estás à espera, ou que algo que tu achas que te é satisfatório. Acho que isso é muito importante. Portanto, sem dúvida, o Clube dos Poetas Mortos, se fosse o podcast. Obviamente que o podcast, esperemos então que venham mais 150, como tu dizes, que tu possas fazer também parte destes 150, que o podcast em Portugal continue a crescer como se procura que esteja a crescer também. Enfim, e é por aí. Em nível das perguntas, encerramos e vou então responder à pergunta que toda a gente estava à espera, que é o que é que esperar daqui para a frente do podcast Conversa. E ora bem, chegamos àquilo que é a pergunta que todos estavam à espera que fosse respondida e que eu prometi que ia deixar então para o final. Gostamos de deixar aquilo que é o bom para o final, não é verdade? Ora bem, o que é que esperar de agora? Qual é que vai ser a revolução? Qual é que vai ser as diferenças no podcast? A nível dos episódios, pretende-se fazer uma série especial das eleições legislativas e, portanto, aí avanço já o conteúdo que quero fazer e procurarei fazer o mesmo modo que fiz com as eleições europeias. Ou seja, vocês é que colocam as perguntas iniciais. Portanto, modo de trazer-vos também para o projeto. Depois, estar ainda mais presente nas redes sociais. Ou seja, procurar estar presente no Twitter, no Instagram e no Facebook, à qual peço que vocês sigam as contas do podcast. O Twitter esteve muito tempo desativado e eu, enfim, é público que eu não sou das pessoas que mais gostam do Twitter, nem vejo assim grande empregabilidade do Twitter, mas estou a estudar uma forma de lhe dar empregabilidade e que seja interessante também para vocês. Outra questão é também poder haver todos os meses um momento de proximidade. Portanto, marcar sempre convosco no último sábado de cada mês, podemos estar juntos em live stream. Ou seja, quer seja uma live no Facebook, quer seja uma live no Instagram, estar convosco, podemos falar, podemos trocar algumas mensagens. Portanto, é este momento que eu também quero fazer convosco, de vocês também poderem, naquele momento, colocar perguntas
sugerir-me novos convidados e sugerir novos temas. E isto é algo que eu irei procurar fazer. Quando eu ainda na presença das redes sociais, aquilo que irei procurar fazer mais no Facebook e no Instagram é a colocação de pequenos artigos de opinião. Ou seja, acontece alguma coisa, não há possibilidade de gravar logo no imediato um episódio ou um comunicado, o que quer que seja, por parte do podcast, irá sair um pequeno texto para, obviamente, Facebook e Instagram. Twitter tal não é possível. E, portanto, outra coisa que está-se a pensar também é continuar com várias conferências que vão sendo feitas. Já foram feitas 2 conferências do podcast. Conferência do episódio 100, conferência referente às eleições europeias. Procurar fazer algo também referente a isso nas eleições legislativas. Vamos ver. E está a ser estudada também uma questão relacionada com o Patreon. Portanto, algo que vocês poderão também ajudar a crescer o vosso podcast. Mas aquilo que é o mais importante é celebrarmos agora estes 150 episódios. Obrigado a todos vocês. Sigam nas redes sociais. Sigam nas várias plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcasts, Overcast, YouTube. Enfim, é partilharem e difundirem aquilo que é o podcast que foi desenhado em exclusivo para vocês. Vocês fazem parte deste podcast. Este podcast é a vossa história. Vocês fazem a história deste podcast. Portanto, como eu costumo dizer, e vocês já sabem então mais que de cor, até lá tenham boas conversas. E obrigado e parabéns pelos 150. Obrigado a vocês.